Caros irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós apresentamos a vocês o mais novo lançamento da Pronobis Editora, o Manual do Diácono, um guia prático para servir. Esse material foi escrito por uma equipe de pastores e professores experientes, qualificados, com o objetivo de resgatar o diaconato, de trazer à memória da igreja a importância do ministério diaconal. A nossa equipe pensou e planejou 2 aulas introdutórias para que você, que acompanha o Ministério Pronobis, pudesse ter acesso ao conteúdo desse material. Nós vamos pensar sobre as qualificações, as atribuições, a relação do pastor com os diáconos, que é basicamente o conteúdo desse instrutivo livro. Alguém pode pensar assim, o resgate do diaconato? Sim, a palavra resgate é uma palavra que define bem essa missão. Pode parecer até pretensioso por demais, no entanto, quando nós olhamos a realidade brasileira, nas últimas 4 décadas, o Brasil experimentou um fenômeno exponencial de crescimento. Nós somos hoje um grande oceano com um palmo de profundidade. Infelizmente, o que a gente percebe é que nesse processo, nesse crescimento, houve muitas perdas. Falta consistência teológica, o abandono da confessionalidade é uma realidade, a ausência de uma cosmovisão cristã, o desvio da missão para esferas para as quais a igreja não foi chamada para atuar, nem tem competência, o enfraquecimento do magistério da palavra, entre outras coisas. Existem muitas deficiências que precisam ser corrigidas, inclusive no campo da eclesiologia, e mais especificamente, as implicações práticas na vida da igreja. E quando nós olhamos o quadro geral das igrejas no Brasil, no que tange ao ministério diaconal, nós identificamos diferentes realidades, perfis. Vejam, pelo menos 3 coisas que precisam ser destacadas aqui. A primeira delas é que existe sim um diaconato forte, saudável e operante. Nós louvamos a Deus pelas igrejas que têm preservado o ministério diaconal e são para nós uma referência de diaconia bíblica, consistente, operante. Há muitos bons testemunhos, inclusive de pastores e líderes, que foram influenciados ou que têm boas memórias de diáconos que tiveram uma vida exemplar e que foram uma boa influência. Posso dar testemunho do diácono Antônio da Silva Tosta Filho, que serviu por muitos anos à Igreja Batista do Jardim Botânico, deixando aqui um grande legado. Mas também existe, e não podemos negar, um diaconato caricato, desviado e tóxico. Sejamos sinceros. Atualmente, a visão de muitas pessoas tem do diaconato não é boa. Viajo o Brasil de norte a sul, converso com muitas pessoas e, via de regra, o que eu ouço não é bom. Podemos enquadrar essa triste realidade através de 3 palavras. Repito, caricato, desviado e tóxico. Caricato significa distorcido, falseado. A visão que algumas pessoas têm do diácono é alguém velho, ranzinza e chato. Isso é uma caricatura. Desviado no sentido de perdido no que tange à função, ao propósito, ao objetivo. Em algumas igrejas o papel do diácono foi resumido, digamos assim, a figura do leão de chácara. O diácono à porta da igreja, manobrando a entrada e a saída de pessoas, especialmente vigiando as crianças, tentando manter ali a ordem. E tóxico no pior sentido da palavra. Conheço pessoas que não suportam ouvir a palavra diácono, pois tiveram experiências terríveis. Algumas piadas relacionadas aos diáconos revelam o perfil caricato que na mente de muitas pessoas podem esconder, digamos assim, ressentimentos. Palavras como, no mundo tereis diáconos, mas tem de bom ânimo. Resistir aos diáconos e ele fugirá de vós.
Soa engraçado, mas é simultaneamente trágico, triste. Portanto, essa é uma realidade. Avançando aí um pouco mais, nós temos também, eu diria, o diaconato fraco, sabotado e inexistente. O ministério diaconal em algumas igrejas é fraco em número e em atuação. O trabalho é inexpressivo e irrelevante. A ideia é que a figura do diácono é simplesmente protocolar. Tem, mas é como se não tivesse. Está ali, mas parece invisível. Existe uma sabotagem, seja ela aberta ou velada. O ministério diaconal, portanto, é sabotado quando se exige dele o que não é da sua competência, ou quando o próprio diácono é negligente e autoritário. Conheço muitas igrejas novas e antigas, grandes e pequenas, que não existe ministério diaconal. Talvez você conheça igrejas assim. Talvez a sua igreja não tenha diáconos. Há pastores que não querem nem saber da ideia de estabelecer um conselho de diáconos. São muitas razões. Uma delas é o discurso. Em nossa igreja, todos são servos. Não precisamos de diáconos. Eu ouvi isso algumas vezes. Uma geração inteira, já parou para pensar nisso? Uma geração inteira de cristãos está crescendo em igrejas onde o diaconato foi extinto ou é fraco e inexpressivo. Portanto, o resgate do diaconato é um desafio diante de nós. Essa operação de salvamento do diaconato passa por dois campos de atuação: a instrução da igreja local e a disposição do ministério pastoral. Duas coisas organicamente unidas, conectadas. A instrução da igreja local. Bem, a igreja precisa ser instruída e aprender o que a palavra de Deus ensina sobre o diaconato. Reconheçamos, existem problemas, deficiências, fraquezas no ministério diaconal. No entanto, essas realidades não podem servir de subterfúgio para extinguir uma instituição bíblica, útil e necessária para a vida da igreja. A suposta irrelevância do diaconato é falsa. Igrejas saudáveis têm diáconos ordenados respondendo ao chamado de servir. Nessa obra, um dos autores, o doutor Stephen Rice, ele diz: o ofício de diácono ainda é relevante e bíblico no século XXI. Portanto, a igreja precisa pensar sobre o ministério diaconal à luz da palavra. O manual do diácono apresenta duas questões centrais no resgate do diaconato. Se estamos falando de recuperar, restabelecer, resgatar, colocar em evidência, nós precisamos de duas coisas essencialmente: considerar as qualificações e as atribuições de um diácono. Isso é essencial. E quais são as qualificações? Esse ponto é pivotal, é muito importante, tendo em vista que há muita confusão entre as pessoas quanto às qualificações. No Novo Testamento, nós encontramos, fundamentalmente, dois textos que são, assim, basilares, essenciais, no que tange ao ministério diaconal. Atos, capítulo 6, e a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. O doutor Alan Dobson destaca algo bem interessante. Ele diz: o quem vem antes do que. Em outras palavras, as qualificações do indivíduo vêm antes de suas atribuições. Na verdade, as funções diaconais só podem ser realmente realizadas de modo correto se o diácono for qualificado. E quais são as qualificações? Quais são os critérios para reconhecer um diácono? Permita que eu leia para vocês, Atos 6 e 1 Timóteo 3. Atos 6:3 diz assim: mas, irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço.
Pedro, se dirigindo à igreja, fala sobre boa reputação, ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Tempos depois, o apóstolo Paulo, instruindo a Timóteo quanto às suas obrigações pastorais naquela igreja e de selecionar adequadamente, criteriosamente, diáconos, Paulo então estabelece uma lista de qualificações. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte de ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados. E se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. O que é que Paulo está a dizer aqui em harmonia com o que Pedro havia dito lá no livro de Atos? Quanto ao diaconato, meus irmãos, é preciso estabelecer critérios e qualificações muito claras. Em resumo, o diácono aprovado pela palavra de Deus é um discípulo de Jesus Cristo, que tem maturidade espiritual, estatura na fé, amoroso líder no seu lar e de boa reputação na igreja e fora, que desfruta do respeito da comunidade mais ampla. O pastor Helder Cardim, pastor da Primeira Igreja Batista em Arara, São Paulo, escreveu o prefácio desta obra e também preparou uma aula, são 2 aulas introdutórias, no contexto desse lançamento do livro O Manual do Diácono. E na introdução desse texto, ele fala sobre as 3 mesas, 3 atribuições, 3 propósitos básicos que devem nortear o ministério diaconal. A primeira delas, a mesa da igreja. Existem várias funções no ambiente da igreja que podem ser exercidas pelo corpo diaconal. Por exemplo, o preparo e o serviço da ceia do Senhor, zelo e preservação patrimonial, a logística e arrumação de ambientes para a realização dos cultos e demais atividades da igreja, a presença em todas as atividades para garantir a ordem e a segurança necessárias, entre outros serviços. Então, o diácono serve à mesa da igreja, ele está para servir a comunidade. Existe também a mesa dos necessitados. Basta observar que desde o começo, desde o início, a igreja foi encorajada a cuidar dos pobres e dos enfermos, especialmente dos domésticos da fé. E o diaconato surge no livro de Atos, no capítulo 6, justamente para atender uma necessidade, uma demanda social. Havia uma necessidade de socorrer as viúvas de origem grega e de origem judaica. Então, portanto, o diaconato deve atuar na captação e na distribuição de alimentos e outros recursos de primeira necessidade, promoção e organização do engajamento da igreja no cuidado dos membros da comunidade. Existe essa missão de estar atento e de promover o cuidado das necessidades imediatas da igreja. Mas também existe a mesa pastoral. O ministério diaconal é um auxiliar do ministério pastoral. Os diáconos podem ajudar as igrejas nas demandas pastorais. Por exemplo, ajudando na visitação dos membros da igreja, dos enfermos, enlutados e de outras necessidades. Os diáconos seguindo, por exemplo, a atitude de Filipe, um diácono, registrado no capítulo 8 de Atos 8, 26, Filipe foi um grande evangelista e os diáconos também podem exercer essa função. Auxiliar, portanto, os pastores na visitação, no aconselhamento, no cuidado da membresia, dos enfermos, dos enlutados e atuando como evangelista. Interessante notar, os pastores e suas famílias são abençoados por Deus através dos diáconos. Podem ser amigos, bondosos, generosos, próximos.
Portanto, irmãos, o diaconato na igreja local é bíblico. E no decurso da história da igreja cristã, a presença do ministério diaconal sempre foi positiva, sempre foi uma contribuição significativa que buscou a edificação do povo de Deus. E não obstante a ser recomendado pela palavra e de vir acompanhado de muitos benefícios, várias igrejas decidiram não ter diáconos, especialmente por uma decisão dos pastores. Alguns pastores simplesmente decidiram que não querem diáconos em suas congregações. Por quê? Por que razão o número de diáconos vem diminuindo em muitas igrejas históricas, inclusive nas igrejas batistas? Eu diria o seguinte: diáconos são feitos de carne e osso. Assim como os pastores e todos os cristãos, os diáconos são humanos, estão sujeitos ao erro. Infelizmente, o histórico de muitas igrejas é marcado por conflitos, por crises, confusões envolvendo diáconos. Alguns pastores cresceram em ambientes nos quais a figura do diácono foi maculada e se tornou sinônimo de problema. Tente imaginar o pastor crescendo num ambiente onde ele viu e ouviu situações relacionadas aos diáconos de forma negativa. Me recordo, por exemplo, de uma situação que aconteceu em que um diácono, numa assembleia, em uma igreja batista, agrediu o pastor. Estava presente o filho do pastor, que revidou e reagiu, houve uma confusão, e aquilo marcou significativamente a vida do pastor e do seu filho. O filho, que à época tinha a intenção de exercer também o ministério pastoral, foi afetado por aquilo, e só depois de um tempo foi para o seminário, ordenado, e exerceu o pastorado por um longo período, mas curiosamente, na igreja em que ele exerceu seu pastorado, não havia diáconos, porque na memória dele, aquela cena de uma confusão, envolvendo inclusive agressão física, para ele aquilo era demais. E a figura do diácono estava maculada. Quando o diaconato entra em rota de colisão com o pastorado, a igreja sofre. O conflito entre os diáconos e os pastores é um problema grave, sendo uma das principais razões para o enfraquecimento do ministério diaconal e até mesmo a extinção nas igrejas. E eu volto a dizer, com muita consistência, segurança, o ministério diaconal em muitas igrejas está extinto, e em algumas está em extinção. Existem pastores difíceis, eu sei, pastores difíceis e complicados no trato, que não conseguem trabalhar em equipe. Por outro lado, há diáconos que não entendem o seu papel e entram em guerra com a liderança, especialmente com o pastor. O resgate do diaconato proposto nesse material, que nos ajuda a entender o ensino bíblico sobre esse ministério, passa pela identificação dos erros cometidos e da necessária correção, especialmente na relação entre o pastor e o diácono. Eu queria sua atenção, nessa reta final da nossa reflexão, para pensar sobre isso, nesse conflito e como resolver. Eu vejo e identifico alguns erros comuns entre diáconos que precisam ser corrigidos. Para citar apenas dois. Desrespeito com a autoridade pastoral. Alguns diáconos agem como se fossem chefes dos pastores, como se fossem patrões dos pastores. O comportamento é desrespeitoso. Isso fica evidente numa palavra ríspida, dura, cáustica. Isso fica evidente numa atitude altiva, arrogante, e muitas vezes numa ação intencionalmente prejudicial ao pastor. Sabemos de casos, por exemplo, em que o conselho diaconal se comportava como despótico, tirânico, e de forma perversa perseguiu o pastor e sua família. Como? Manobras políticas horríveis, retenção de salário, impedimento de reajuste de benefícios,
a fim de forçar uma saída. Tudo isso é muito triste, mas é real, é verdadeiro, acontece, infelizmente. E um segundo elemento que está presente tem que ser corrigido: a presunção maligna. O orgulho é a fortaleza do mal. O orgulho alimenta a presunção e pode levar, nesse caso aqui em questão, o diácono, à ilusão de que ele tem a última palavra na igreja. O diaconato é uma instituição da igreja local, revestida de autoridade, que tem prerrogativas para atuar. Isso é ponto pacífico. No entanto, quando o diácono deixa de ser um servo e se comporta como um ditador abusivo no exercício de sua autoridade, ele perde a legitimidade da função e coloca sob suspeição a sua vocação. É preciso, portanto, lembrar aos diáconos que a submissão à liderança pastoral é uma marca distintiva de um diácono bíblico, de um bom diácono. Ele não está ali para competir com o pastor, nem com ninguém. Ele não está ali para agir de forma autônoma, mas para servir. A palavra diácono vem de uma raiz, significa serviço. Ele é um servidor. E ele deve servir sob a liderança do pastor. Qual é o caminho, portanto, irmãos, para uma boa relação entre o diaconato e o pastorado, entre a figura do pastor e do diácono? Nas páginas 71 e 72, o autor, o Rice, ele diz: o pastor e seus diáconos devem ter relacionamentos adequados uns com os outros. Cabe a eles serem unidos em coração e mente. Atos 4:32. Deve haver comunidade, companheirismo, entre os dois. A palavra grega para isto é koinonia, que se refere a ter algo em comum, um problema em comum, uma necessidade em comum, uma esperança em comum e uma vida em comum. É preciso que haja, portanto, um relacionamento saudável, harmonioso, fraterno entre o pastor e o diácono. E a relação dos diáconos com o pastor e outros líderes da igreja é essencial para o exercício de um bom trabalho, para a comunhão fraternal, para a saúde e vitalidade da igreja local. Para citar ainda um autor, John Bisano, seria maravilhoso se os pastores pudessem dizer: meus melhores amigos são diáconos. Como melhores amigos, o pastor apoia seus diáconos e seus diáconos o apoiam. Como um verdadeiro amigo, o diácono pode ter de corrigir o pastor. E em outras ocasiões, o pastor pode ter que corrigir o diácono, como bons amigos, numa interação saudável. O diácono tem liberdade para corrigir em amor o seu pastor. E, ao mesmo tempo, o pastor também tem liberdade para corrigir o seu diácono. Esse livro é muito instrutivo e prático. O que me chamou muita atenção e que nos levou a promover a publicação dessa obra é que ele é instrutivo e prático, funcional. E na parte final dele, o autor, Paul Baggett, ele diz assim: é preciso que haja de forma muito clara ações para que os diáconos atuem a fim de favorecer o ministério pastoral. E eu quero me dirigir aqui especialmente aos diáconos, às diaconisas que estão a ouvir essa instrução. Eu quero ler para vocês porque achei muito pertinente. Recomendações, ações práticas, uma lista para o diácono que deseja construir um relacionamento forte e abençoador com seu pastor. Lembre-se do aniversário do pastor, envie seus parabéns e deseje bênçãos a ele. Lembre-se do aniversário da igreja, deseje bênçãos ao pastor, sua esposa e família. Lembre-se de oferecer ao pastor um reconhecimento especial. Por exemplo, honre-o perante a congregação quando ele concluir um curso, mais uma etapa de sua jornada acadêmica. Conduza a congregação a lembrar-se do dia do pastor, uma data significativa, para agradecer a Deus pela vida do pastor que ele deu a vocês. Considere o salário do pastor. A Bíblia diz assim:
devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. 1 Timóteo 5, versos 17 e 18. E ele prossegue com algumas outras recomendações. Reconheça Marcos. Reconheça o pastor que está na igreja há um certo número de anos. Por exemplo, reconheça com alguma honra o pastor que serve a você há 5 anos, 10, 15, 20 e assim por diante. Proteja o pastor. A Bíblia diz: não aceites denúncia contra o presbítero, pastor, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas, 1 Timóteo 5,19. Inclua o pastor e sua família em suas orações. Proteja o pastor das críticas. Fale palavras positivas na presença de outras pessoas a respeito do seu pastor. A ideia de proteger a reputação, a honra do pastor. E por fim ele diz: quando apropriado, expresse, verbalize seu apoio ao pastor ou aos pastores. Diáconos e pastores, meus irmãos, podem ser bons amigos e encorajar uns aos outros no ministério. A amizade é um dom preciosíssimo. Nas palavras do notável J.C. Ryle, este mundo está cheio de tristeza porque está cheio de pecado. É um lugar sombrio, é um lugar solitário, é um lugar decepcionante. Os raios de sol mais fortes nele é um amigo. A amizade divide nossos problemas e multiplica as nossas alegrias. De fato, como é bom ter um amigo. E como é bom que pastores e diáconos sejam amigos. Eu deixo aqui, por fim, uma palavra de encorajamento aos pastores. Você que está me ouvindo, que é pastor, ouça de coração, de pastor para pastor. Não desista dos diáconos. A igreja e nós, pastores, precisamos dos diáconos. É uma instituição bíblica. Há deficiências que elas sejam corrigidas, mas a igreja não deve desistir do diaconato. É preciso que haja um resgate do ministério diaconal. Aos diáconos, uma palavra de encorajamento. Exerça o ministério com integridade, com excelência e alegria. Todo cristão deve sempre trazer à memória que há 2 propósitos fundamentais pelos quais ele existe: edificar a igreja e glorificar a Deus. O teste de todo o trabalho cristão é esse. O que eu estou fazendo edifica a igreja? Glorifica a Deus? Que o diaconato edifique a igreja e, ao mesmo tempo, glorifique a Deus. Portanto, recomendamos com muita alegria esse livro, na esperança de que seja útil aos diáconos, pastores e líderes, e que a igreja seja despertada para reconhecer o valor do diaconato, que o nosso bondoso Deus, soberano Deus, possa levantar uma nova geração de diáconos, servidores, e que sirvam em amor, buscando a glória do nosso Salvador Jesus.
Olá, amigos da Pronobis Editora. Sou Helder Cardim, um dos pastores da Primeira Igreja Batista em Arara, São Paulo, e também chanceler das Escolas Teológicas da Palavra da Vida Brasil. Certamente uma alegria poder compartilhar com vocês sobre uma perspectiva bíblica do diaconato, aquilo que as Escrituras nos falam sobre esses homens capacitados por Deus, direcionados por Ele mesmo para o serviço no contexto das suas igrejas. Eu digo que isso é importante porque a gente vive uma cultura, não apenas dentro de igrejas batistas, senão também em outras denominações, onde há um certo desprestígio da figura e da função desses diáconos, seja pela cultura da terceirização ou profissionalização de muitos dos serviços que eram anteriormente exercidos por esses homens direcionados e capacitados por Deus para servirem em suas igrejas, quando então hoje substituídos por pessoas contratadas, essas igrejas nessa profissionalização acabam deixando de identificar essas pessoas a quem Deus tem capacitado e deseja usar no contexto de suas igrejas, né? E eu vejo também que em muitos contextos alguns diáconos servem basicamente para manterem a ordem ou a tranquilidade ali do templo num momento de culto, ou serem como que um primeiro filtro quando pessoas desejam conversar com o pastor, pedir alguma coisa, e aí, então esses diáconos acabam barrando, né? Vejo também duas outras tendências que desprestigiam o diaconato, que é o conceito de voluntariado, embora eu entenda a legislação brasileira e como pessoas devem ser protegidas de qualquer abuso de serviço que possa acontecer numa igreja, mas isso acaba impedindo com que pessoas entendam, a função ministerial, o serviço oficial que elas exercem na igreja, debaixo simplesmente de um título de voluntariado, onde elas podem ou não estar dispostas, podem ou não estar comprometidas. E uma outra tendência que eu vejo é que muito do serviço diaconal acaba estando restrito aos momentos presenciais, atividades presenciais na igreja, se tornando assim um trabalho muito cômodo para os diáconos, onde eles lidam prioritariamente com coisas, estruturas, atividades, programas, do que propriamente com as pessoas que são assistidas ou alcançadas por esses programas. E é interessante que quando nós pensamos nessa perspectiva bíblica do diaconato, nós vemos que o termo diaconia ou diáconos é largamente usado nas Escrituras com diversos sentidos. Por exemplo, quando Paulo fala em Coríntios e em 2 Timóteo 4 sobre ministério, ele usa o termo diaconia num sentido mais amplo, mais abrangente, onde diaconia significa basicamente a obra de Deus, ou seja, tudo aquilo que Deus oportuniza e protagoniza por meio de pessoas na sua obra é chamado de serviço, é chamado de diaconia. Portanto, toda e qualquer pessoa que serve num contexto ministerial é chamado de diáconos, né, no sentido abrangente, no sentido lato. Há uma correlação também entre serviço diaconal, ministerial, com o testemunho do evangelho, o ensino da palavra de Deus, ou aquilo que Paulo chama de ministério de reconciliação, ou ministério da palavra, ali em Atos capítulo 6, quando os apóstolos dizem que eles deveriam se dedicar ao ministério, à diaconia da palavra. Ministério muitas vezes significa também um aspecto pessoal, uma participação individual do ministro de Cristo Jesus servindo sua comunidade, né? Esse é, por exemplo, o uso que Paulo faz em 1 Coríntios capítulo 4, quando ele emprega o termo diáconos, dizendo que importa que os homens nos considerem como ministros, diáconos de Cristo Jesus, né? Aqueles que servem. E 1 Timóteo 4, Paulo diz a Timóteo que se ele ensinasse tudo aquilo que ele havia anteriormente mencionado sobre a palavra de Deus, ele seria considerado um bom ministro de Cristo Jesus. E é interessante que o uso mais remoto da palavra diácono fala sobre o indivíduo que ele corria atrás de uma carroça e ele então era tomado pelo pó, né, porque ele não tinha uma dignidade própria para se assentar ao lado do seu senhor ali naquela carroça, então ele corria por entre o pó, demonstrando a sua disposição para o serviço em reconhecimento à dignidade do seu senhor. E esse é o uso que Paulo
faz do termo, nesses vários textos que eu mencionei, onde aquele que serve na obra de Deus, serve pregando a palavra de Deus, ou serve pessoas representando Cristo Jesus, entendem que sua dignidade, entendem que o seu valor está em representar ou servir aos interesses do próprio Cristo por seu intermédio no contexto da comunidade. No entanto, o termo diaconia também tem um significado mais restrito, que eu gostaria de chamá-lo de técnico, mais específico, onde Paulo e Pedro vão dizer que pessoas são capacitadas com o dom de serviço, ok? Pessoas que são direcionadas pelo próprio Deus com o propósito de, por meio do dom do serviço, exercerem especificamente essa função no corpo de Cristo. Olha, por exemplo, o que Paulo diz ali no capítulo 12, versículo 4 de Romanos. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, segundo a proporção da fé. Se ministério, e aqui diz se diaconia, dediquemo-nos à diaconia. E Pedro vai dizer lá em 1 Pedro 4, versículo 10, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. E o termo servir é diaconuntes, né? Do verbo servir, né? Do diaconel, ali do servir por meio de um dom que Deus lhe dá. E aí no final do verso 11, Pedro diz, se alguém serve, diaconei, faça-o na força que Deus supre. Então, embora diaconia seja um termo bem abrangente, bem amplo, representando todo e qualquer serviço que se faz na obra de Deus, bem como seja um termo, diáconos, usado para toda e qualquer pessoa que seja ministro da reconciliação, que sirva à sua igreja ou aos propósitos de Deus em sua obra, o termo também tem um uso super específico, técnico, restrito, apontando para pessoas especificamente capacitadas por ele para o desempenho do serviço na igreja, a quem nós chamaríamos de diáconos. E como dom espiritual, esses homens demandam ou dependem da capacitação que o próprio Deus lhes concede. Ou seja, a diaconia tanto aponta para o serviço de todos os crentes, quanto para o serviço específico, restrito de alguns homens no contexto da comunidade. E na medida que nós avançamos no texto de Atos e posteriormente nas epístolas, nós vamos vendo que esse termo diaconia será empregado para essa categoria, essa classe específica de homens direcionados e capacitados por Deus para serem parte dessa liderança espiritual barra ministerial da igreja cristã desde o seu primórdio. E aqui nós chegamos àqueles chamados ofícios eclesiásticos que nós vemos presentes no Novo Testamento. Por exemplo, veja o que Paulo diz em Filipenses capítulo 1, verso 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Bispos e diáconos, exatamente os mesmos dois termos que Paulo empregará lá em 1 Timóteo capítulo 3, né? Episcopos, bispos que eram supervisores, aqueles homens capacitados e dotados por Deus espiritualmente para estarem por sobre a comunidade, direcionando, dando a visão ministerial, pastoreando essas pessoas segundo a palavra de Deus, cada uma delas em Cristo Jesus. E esses diáconos, né? Esses servos igualmente dotados por Deus para a administração ministerial da igreja na assistência daqueles que estão em necessidade. E quando eu falo ofício, né, esses dois ofícios, eu estou pensando tanto em termos funcionais quanto posicionais. Isso não quer dizer que pessoas que tenham o ofício presbiteral barra pastoral ou o ofício diaconal sejam pessoas mais elevadas, sejam pessoas distintas ou acima da comunidade
e que Deus as trata como se fossem uma categoria distinta de pessoas mais crentes, mais próximas dele. Não, essa não é a ideia de ofício. São pessoas, sim, separadas por Deus para ocuparem uma determinada posição que as coloca em termos funcionais, responsáveis tanto pelo pastoreio espiritual da comunidade, no caso, os pastores, presbíteros, e ministerial, funcional, de assistência e cuidado, no caso dos diáconos. Então, aos presbíteros, pastores, cabe a supervisão, pastoreio, a visão ministerial, onde temos termos sinônimos de presbíteros, anciãos e pastores, e aos diáconos cabe esse serviço às mesas, né? Aquilo que Atos capítulo 6, como um texto precursor do diaconato, vai nos dizer, servindo as pessoas, auxiliando, ajudando aqueles que estão em necessidade. E na medida que nós vamos avançando, como eu mencionei nas epístolas, nós vemos que há uma estruturação desse ministério diaconal, especificamente desses homens dotados por Deus e pelo Espírito para essa funcionalidade ministerial na igreja. Por exemplo, 1 Timóteo capítulo 3, do versículo 8 ao 13, Paulo fala sobre quem são esses diáconos, como devem ser a qualificação de cada um deles no exercício desse ministério na igreja. E imediatamente depois, no capítulo 5, Paulo vai falar sobre o cuidado das viúvas, sobre a coleta financeira necessária, a identificação de quais dessas viúvas estavam arroladas numa lista para serem assistidas ali na igreja de Éfeso. Perceba que Paulo, no capítulo 3, lança os fundamentos teológicos de caráter e funcionais dos diáconos, e lá no capítulo 5 da mesma carta, ele já diz que alguém deveria administrar todo esse cuidado dessas viúvas. O que a gente entende, né, no fluxo argumentativo do autor, nessa sequência do pensamento de Paulo, de que os diáconos seriam aqueles que cuidariam, então, especificamente dessas viúvas. Nesse sentido, os diáconos eles servem ao corpo de Cristo com o propósito de administrarem recursos, com o propósito de administrarem aquilo que pertence à igreja e às necessidades das pessoas. E quando eu penso em organizar estrutura, administrar recursos, eu estou pensando naqueles que estão por detrás disso ou que são o alvo primário disso tudo, que no caso é gente, pessoas. A igreja é composta por pessoas. A igreja é a comunidade dos salvos em torno de Cristo Jesus, comprometidos uns com os outros. Ou seja, diáconos não simplesmente administram alimentos, diáconos não simplesmente organizam cadeiras no templo ou preservam o patrimônio da igreja. Diáconos servem pessoas por meio dos alimentos. Diáconos servem pessoas, membros da igreja, por meio da organização, do zelo ou da zeladoria patrimonial. Gente, sempre foi o propósito do ministério diaconal. E eu vejo até, voltando um pouquinho daquilo que eu falei de um certo desprestígio do ministério diaconal nos dias de hoje, é que por vezes eu encontro gente que categoriza ou distingue, né? Gente que serve pessoas e gente que serve coisas. Isso biblicamente não faz o menor sentido. Coisas existem na igreja por causa de pessoas, estruturas, programas, material, recursos existem numa igreja por causa de membros, de gente que congrega ali naquela comunidade. Então, quando nós pensamos na função diaconal, diáconos provêm pessoas e edificam a igreja por meio do cuidado dessas pessoas. E tendo em vista que é um ministério extremamente pessoal, tanto de quem exerce quanto de quem é beneficiado, nós entendemos, ali por aquilo que Paulo fala, em 1 Timóteo capítulo 3, que existem qualificações específicas, né? Veja o que Paulo diz em 1 Timóteo 3, do verso 8 ao 13. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis. E preste atenção nesse semelhantemente.
Isso leva de volta lá para o início do capítulo, quando ele fala de presbíteros que aspiram o episcopado. Éfeso já é uma igreja estruturada, que já tinha toda essa organização ministerial, esses dois ofícios acontecendo muito bem, né, tanto presbíteros quanto diáconos, mas que muitos desses deveriam ser avaliados biblicamente, se eles tinham as prerrogativas funcionais, de caráter, para continuarem exercendo seu ministério. Da mesma forma que presbíteros que aspiravam, desejavam servir pastoralmente, diáconos que desejavam continuar servindo pela diaconia deveriam se enquadrar ou deveriam expressar essas várias virtudes, essas várias qualidades aqui, como respeitáveis, né, dignos de respeito, onde pessoas entendem a posição que esses homens ocupam e se submetem a eles, porque eles organizam, eles gerenciam, eles administram ministerialmente muito ali da igreja. De uma só palavra, né, que sejam verdadeiros no falar, que não sejam dúbeis em suas palavras, que sejam pessoas de caráter, honrosas em suas promessas, não inclinados a muito vinho, né, pessoas que não sejam dadas à bebedice, para que inclusive mantenham a sua sanidade mental, emocional, espiritual. Aquele próprio contraste que Paulo faz em Éfeso, né? Em Efésios capítulo 5, controlados pelo Espírito e não entregues à dissolução do vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, né, que não façam de seus trabalhos, qualquer que seja, nem de seu ministério oportunidade de ganho, de lucro. Isso não tem a ver com o seu sustento financeiro, mas tem a ver em fazer do ministério a plataforma dos seus desejos gananciosos, dos seus sonhos gananciosos, né? Que não sejam cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com consciência limpa, que sejam preservadores da doutrina e da própria intimidade deles com Deus, uma consciência limpa, né? Uma postura de fé adequada. Também sejam estes primeiramente experimentados. Isso me leva a dizer que diáconos não passam a servir na igreja porque receberam um título ou porque foram votados surpreendentemente numa assembleia. Não, já são pessoas que servem à igreja. A eventual eleição ou apontamento deles é em reconhecimento a quem eles já são e aquilo que eles já exercem no contexto da igreja. Se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Ou seja, o ministério diaconal é a demonstração das qualificações, não a porta de entrada para elas. Eles não perseguem isso por terem sido eleitos diáconos, não, por já servirem e já expressarem esse caráter aprovado por Deus, essa capacitação que vem de Deus, é que eles são então reconhecidos como diáconos. Verso 11: da mesma sorte quanto a mulheres, embora haja uma grande discussão aqui nesse verso se seriam diaconisas, na mesma qualificação e posição de homens, ou se seriam mulheres desses diáconos, eu prefiro essa segunda interpretação, que são as mulheres desses diáconos, dada a natureza conjunta e extremamente próxima de homens e mulheres servindo a pessoas em necessidade na igreja, que então, da mesma sorte, mulheres desses diáconos, é necessário que elas igualmente sejam respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo, porque muitas das oportunidades ministeriais que os diáconos teriam nas igrejas ali daquele primeiro século e até os dias de hoje em relação às mulheres poderiam ser exercidas por suas próprias esposas. É o reconhecimento do testemunho dessas mulheres que, embora não ocupando a mesma posição que seus maridos, elas têm um ministério legítimo de serviço, né? Como eu disse lá atrás, há uma diaconia de todos os crentes, embora o ofício seja específico de alguns homens. E versículo 12 e 13, então, para encerrar esse texto: o diácono seja marido de uma só mulher, governe bem os seus filhos e a sua própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato
alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé que tem em Cristo Jesus. Veja que as qualificações que Paulo apresenta aqui para a gente tanto aponta para virtudes de caráter cristão, né, testemunho de um caráter cristão aprovado, viver de modo digno, quanto qualificações ministeriais. E eu diria que esse binômio precisa ser preservado. Caráter e funcionalidade ministerial. Não é um ou outro, é um e outro, onde o caráter é que, inclusive, credibiliza a funcionalidade ministerial. E a funcionalidade ministerial, já evidenciada na comunidade, autentica a separação divina desses homens para servirem como diáconos. Deus já está atuando por intermédio deles, né? E eu quero voltar um pouquinho agora com vocês, caminhando aí para o nosso encerramento, para o texto de Atos, capítulo 6, versículo 1 ao 3. Quando a igreja está em sua formação, ali no primeiro século, existe muita novidade em termos de congregação, em termos até de estruturação formal do ministério, e então os apóstolos, se vendo extremamente desafiados por demandas de cuidado assistencial, auxílio a viúvas, desafio de atenderem necessidades físico-materiais dessas pessoas, dizem o seguinte: que esses 12 apóstolos convocam a comunidade e dizem no verso 2 de Atos 6: Não é razoável que nós abandonemos a palavra para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço ou deste ministério. Os apóstolos não estão desprestigiando o ministério diaconal. Pelo contrário, eles estão dizendo que Deus capacita pessoas diferentes para ministérios distintos, né? Aqui, Atos 6 ainda não é exatamente o ministério diaconal como nós o conhecemos na sequência do livro de Atos, alguns capítulos depois, ou mesmo por meio das epístolas, sobretudo as pastorais, que estão dentro de Atos, como esse ministério já formal, estruturado, esse ofício que esses homens exerciam na igreja. Mas Atos 6 é sim precursor, ele prefigura essa função diaconal que aconteceria em pouquíssimo tempo ali nas comunidades cristãs. Veja que os apóstolos entendem que Deus capacita pessoas diferentes para funções diferentes. Isso quer dizer que a dignidade, importância e sobrenaturalidade, tanto no ministério pastoral quanto no ministério diaconal. E nós vamos entender que não necessariamente um bom diácono será um pastor, né? Diaconato não é um degrau inferior do ministério pastoral que é superior, não. Eles têm âmbitos distintos de atuação. Eventualmente, diáconos capacitados por Deus serão por toda a sua vida excelentes diáconos no contexto de suas igrejas. Por isso, os irmãos que são diáconos, alegrem-se no Senhor, porque essa é a melhor forma que Deus tem para usá-los no contexto da igreja, onde o presbiterato, né, o ministério pastoral, está direcionado para pessoas específicas, assim como Deus tem direcionado muitos desses diáconos especificamente para o ministério diaconal. Deus usa pessoas diferentes, capacitando-as de formas distintas para ministérios distintos. E olha que interessante essa expressão para servir às mesas. No contexto da nossa igreja, a primeira igreja batista de Araras, nós usamos 3 categorias de serviço às mesas e elas nos ensinam muito, tanto em termos pastorais, né, na nossa equipe pastoral, quanto aos próprios diáconos e à igreja como um todo. Nós dividimos serviço às mesas em 3 âmbitos ou 3 frentes de atuação diaconal. Primeiro, serviço à mesa pastoral. Segundo, mesa da igreja como um todo e mesa dos necessitados. O que nós queremos dizer por mesa pastoral? É o auxílio à equipe pastoral, ao ministério pastoral, seja no acompanhamento, visitação de pessoas enlutadas,
pessoas enfermas, passando por necessidades ou dificuldades. Assim como a própria família do pastor, né? O próprio pastor, em termos pessoais, são aqueles irmãos de ombro que caminham lado a lado conosco no ministério, né? Como esses ofícios, embora distintos, mas que também são usados por Deus para nos proverem como pastores em nossos desafios, em oração, em dificuldade, a nossa família como um todo. Então, o serviço à mesa pastoral auxiliando ministerialmente mesmo no cuidado de pessoas, nessa visitação, nesse acompanhamento de gente em dificuldade, assim como a nós e a nossas famílias. E como é gostoso ver isso acontecendo na prática, né? Eu me recordo recentemente da minha esposa passando por uma cirurgia que demandou uma ausência grande dela da igreja, até uma limitação física, o quanto dos diáconos e suas esposas ali da igreja procuraram prover a mim e a minha esposa oração, cuidado, auxílio, alguma necessidade pela qual pudéssemos estar passando, né? E o segundo âmbito de mesa de serviço é a mesa da igreja. Desde coisas muito práticas como a arrumação do ambiente de culto, a preparação da ceia do Senhor, a zeladoria patrimonial, manter a ordem e segurança necessária para a execução de todas as nossas atividades, onde aqui sim o nosso foco é mais material. É a administração e preservação de coisas que servem ao propósito do ministério. Né? Como eu mencionei anteriormente, tudo isso existe por causa de pessoas. Então, eles não estão simplesmente arrumando cadeiras. Eles estão organizando um ambiente que servirá ao propósito de pessoas cultuarem a Deus. Eles não estão simplesmente arrumando os elementos da ceia. Eles estão organizando os elementos que farão parte da celebração da nossa comunidade, da vida que temos em Jesus e da comunhão que temos uns com os outros. Eles não estão simplesmente mantendo a ordem na entrada da igreja ou a organização ali fora. Não, eles estão oportunizando circunstâncias para que pessoas encontrem comodidade, o melhor ambiente possível, segurança adequada para que o foco dessas pessoas esteja dedicado ali à palavra, ao culto ao Senhor, à comunhão ali com pessoas. Então, mesa, né, serviço à mesa da igreja, embora lide com material, com coisas, com estrutura, recursos, é especificamente por causa de pessoas. Então, mesa pastoral, mesa da igreja e, por fim, mesa dos necessitados, onde esses diáconos eles acabam sendo o primeiro contato de pessoas em dificuldades, tanto na captação de recursos, podem ser eventualmente recursos financeiros, recursos materiais como remédios, alimentos, ou até uma carona de pessoas idosas, pessoas com extremas limitações físicas que querem estar conosco e precisam estar conosco ali na igreja. Os diáconos é que mobilizam tudo isso daí, né? E é interessante que nós, como pastores, normalmente sabemos apenas o resultado de todo esse serviço. Quando chegam para a gente, chegam mais em termos de informação do que foi feito do que propriamente perguntando o que deveriam fazer. E Deus tem nos dado o privilégio de ter homens capacitados por Deus e juntamente de muitas mulheres, né, esposas desses diáconos, que têm essa iniciativa, essa proatividade entendida diante de Deus como seu serviço a essas pessoas em dificuldades e necessidades. Então, esse serviço às mesas servem para nós em três âmbitos: mesa pastoral, mesa da igreja e mesa dos necessitados. Essas três categorias nos ajudam a dar, como pastores, tanto para os diáconos quanto para a igreja, essa amplitude e, ao mesmo tempo, especificidade e profundidade do ministério diaconal, onde o serviço deles é extremamente importante para a boa manutenção e execução da igreja, bem como para a assistência das pessoas que congregam ali conosco. E nesse sentido, eu tenho o privilégio de apresentar para vocês o Manual do Diácono, da Pronobis Editora. É um manual extremamente prático,
de como conduzir desde a seleção de diáconos e sua ordenação, seu reconhecimento oficial no contexto da igreja, até como esses diáconos devem organizar e dirigir suas reuniões, qual deve ser a relação dos diáconos com os presbíteros, né, ou com os pastores da igreja, assim como questões extremamente práticas, né, envolvendo visitação, ensino, o cuidado de pessoas no luto, pessoas enfermas, como ajudar as pessoas em necessidade na nossa igreja, né? E eu tive o privilégio também de prefaciar essa obra, uma obra que foi muito importante para mim, em termos de reflexão dessa praticidade do ministério diaconal e que, como igreja, vamos utilizar como livro-texto para a capacitação dos nossos diáconos. É uma obra escrita por pessoas que pastoreiam igrejas, por pessoas que servem igrejas como diáconos também, e que contribui demais para essa nossa perspectiva teológica e prática do ministério diaconal no contexto das nossas igrejas. E que Deus nos abençoe por meio desses homens capacitados por Deus na provisão de pessoas necessitadas na igreja e na edificação do corpo como um todo.